Entendi. Bom, antes de a gente chegar àquilo que está todo mundo esperando, que são aí, né, as suas dicas sobre que tema ou que eixos, né, de temas podem surgir a partir da leitura do livro, uma pergunta que me ocorreu aqui. Olha, David, não li o livro. Posso assistir ao filme? Isso funciona? Um clássico, né, não tem pergunta mais clássica do que essa. A pergunta é: poder você pode, convém? É de bom tom, como diz o meme, assim, né. Poder você pode, eu falava com os meus alunos hoje, eu posso ir andando daqui até a Colômbia, mas pegando um avião é melhor, né, assim, dá para fazer muita coisa com muita coisa, mas se há facilitadores, por que eu vou escolher o caminho cheio de empecilhos, né. Então eu não recomendo definitivamente para os nossos ouvintes aqui que se faça a redação sem a leitura do livro. Ah, David, mas eu conheço alguém que conhece alguém que fez e que tirou uma nota ótima. Não é impossível, de fato. Inclusive, é possível que se faça assim. Mas só quem leu tem insights relativos à própria obra. Então, se você consegue ter insights, inferências, relações que vão surgindo à medida que você lê, eu realmente não vejo sentido em não fazer essa leitura, tá? Até porque em anos anteriores, quando a UERJ tematizou Vidas Secas, ela foi bastante específica e colocou o Fabiano na construção temática. Ela diz por que pessoas em condições semelhantes às de Fabiano se sentem, e aí vai, né? Continua lá a frase, se sentem desprestigiadas ou alguma coisa parecida. Veja, cara, se você não conhece Fabiano, seu perfil, as situações pelas quais passou, toda aquela questão da seca, da dificuldade com a linguagem. Então, faz essa leitura, principalmente se é o seu sonho, se você quer Claro. muito entrar na universidade, não vejo sentido em não fazer a É, leitura. porque se só ler o resumo, por exemplo, só vai saber que Fabiano é um bruto sim senhor. E aí, o que que esse bruto sim senhor significa em todas as suas dimensões fica mais difícil. Ó, vamos ver o seguinte, como eu sei que está todo mundo ansioso pelos temas, a gente vai interromper esse capítulo agora, esse episódio, e a gente volta no próximo com as dicas quentes dos temas, dos eixos temáticos que pode haver a partir do livro. Fica de olho, é já já no próximo episódio. Pode. Muito bem, conforme prometido, voltamos. E agora, neste episódio, o David vai dizer para a gente quais são os temas ou as linhas de temas, os eixos temáticos que podem surgir a partir do livro O Menino do Pijama Listrado. É com você, David, o momento que todo mundo estava esperando. Vai lá. Pois é, viu? Ele colocou a expectativa lá em cima, me deixou aqui com essa responsabilidade enorme. Gente, quero fazer antes um ponderamento. É o seguinte, desde 2018, quando a UESC começou a colocar os livros, os temas que aparecem lá nunca são temas adjacentes, assim, periféricos, né? São sempre temas que, de alguma maneira, estão presentes na coluna mesmo da obra, assim, aquilo que sustenta. Isso já serve pra gente de alarme, porque a gente olha para os temas que sustentam a parada. Aquele tema que aparece lá na página 13, que tematiza a cor do cabelo do personagem secundário, definitivamente não é o ponto sobre o qual a gente deve tratar em sala de aula, tá? Nesse sentido, eu seleciono 3 pontos. Direi que cairão no tema? Calma, direi que estarão lá de alguma forma. Então, com certeza, esses pontos aqui serão úteis para você produzir o tema, seja ele qual for. Primeiro, e talvez o principal, que é o fato do. Estou olhando aqui para baixo porque eu anotei no celular para não perder o registro, tá? Tá? A incapacidade do Bruno de reconhecer o que estava acontecendo ao seu redor. E aí, daí a necessidade de você ler o livro. Bruno, né, ali uma criança, filho de uma figura importante para o regime nazista, né, que faz uma viagem e vai morar próximo a um campo de concentração, não está entendendo nada do que está acontecendo, em boa parte porque é uma criança, e assim como uma criança ainda está entendendo o que é o mundo, ela está entendendo o que é aquilo, que são aquelas pessoas amontoadas num espaço, que cerca de arame farpado é essa, que muro é esse, o que está acontecendo. Então, essa sensação de alienação, que no caso do Bruno é ingenuidade barra alienação, né? Porque, enfim, a criança traz consigo uma ingenuidade natural intrínseca à própria idade. Então, é um cara que não está entendendo o que está acontecendo, que está ali pegando sinais da vida, né, de um regime de violência, e que aos poucos ele sente que não é legal, sente que não é bom, ele tem uma sensação muito ruim quando ele olha para as pessoas. As pessoas são os próprios Deus que estão naquela condição e não poderia haver uma sensação diferente da ruim. Pessoas esquálidas, pessoas com uma aparência péssima, vestindo roupas
desgranhadas, né, naquela situação de penúria mesmo, em todos os sentidos. Então, acho que pensar nessa dificuldade que o Bruno tem de reconhecer o que está acontecendo e, sobretudo, fazer comparações com uma realidade atual, que é o que a UERJ gosta muito de fazer. No caso do Bruno, uma criança que estava desvendando ainda o mundo. Inclusive, tem uma cena muito simbólica do livro em que o Bruno faz um Heil Hitler, tradicional que a gente vê em filmes, né? Com as pessoas com a sua mão levantada, fazendo uma saudação a Hitler. E ele diz assim algo como, mais ou menos isso, tá? Ele diz assim, na minha cabeça era uma espécie de tchau, como se fosse um até logo, sabe? Você faz até logo. Sim, então ele fazia o sinal sem sequer reconhecer o simbolismo de violência que esse sinal trazia consigo. Então isso é muito claro, assim, é pensar essa incapacidade que outras pessoas têm de não entender o que está acontecendo. Né? No caso do Bruno é porque é uma criança, e no caso de adultos, por quê? Né? O que faz com que as pessoas sejam ingênuas, barra ignorantes, barra alienadas, barra desconhecedoras do que está Uma acontecendo. Então, espécie acho que, de, uma espécie de miopia quase voluntária, né? Eletiva, assim, né? pois é, pois é. O perigo que tá é o aluno acabar falando sobre crianças também. Não acho, tá? Não acho que o tema vá trazer criança como pano de fundo, mas aí também é achismo meu. Acho que o tema pode sim pegar o Bruno como ponto de partida. É difícil imaginar que isso não fosse acontecer, mas não com recorte etário, não. Parece que é bem mais interessante fazer uma avaliação sobre adultos mesmo, seres humanos. O que faz com que esses seres humanos sejam também muito desconhecedores, muito ingênuos em outras circunstâncias, em outras condições. Ponto número 2, vou acelerar aqui. Tá. A proximidade e o afastamento entre o Bruno e o seu novo amigo judeu, né? Aquele que está dentro do próprio campo de concentração. Duas crianças, dois meninos, nasceram no mesmo dia. Eu acho, inclusive, essa informação um pouco forçosa por parte do autor. Ele está tentando criar uma sensação de proximidade. Está dizendo assim: são só duas crianças que se parecem em muitos aspectos. Como autor do livro, olha aquela pretensão, né? Mas como autor do livro, eu seria um pouco mais sutil nessa tentativa de aproximar os dois e não colocaria a mesma data de nascimento. Mas eu entendi o que o autor estava fazendo. Ele está dizendo, ó, tá vendo? São duas crianças que poderiam estar do mesmo lado do muro, brincando de bola, de peão, de peteca, mas existe uma sociedade que criou uma cerca. Então, eles são muito parecidos, e aí tem mais uma cena do livro em que o Bruno precisa raspar a cabeça porque pega piolho, tá? E ao que tudo indica, esse piolho vem dos campos de concentração, né? Ou até mesmo do fato dele ter encontrado outros, né? Assim, estar ali naquele ambiente, ou ter encontrado o Samuel, que é o amigo dele. E aí a mãe vai lá e decide raspar a cabeça dele. E aí essa criança, que já era muito parecida com o seu amiguinho novo, passa a se tornar, inclusive, fisicamente muito parecida. Aliás, é essa semelhança que faz com que o Bruno, no fim das contas, acabe morrendo, porque ele é confundido com um judeu, né? Ele entra no campo de concentração, veste uma roupa, veste o tal pijama listrado, acaba passando despercebido, vai parar numa câmara de gás e morre. Então, é curioso a gente pensar, né, que no momento em que ele se assemelha muito ao seu novo amigo, é essa semelhança que faz com que, no fim das contas, ele acabe morrendo. Ao mesmo tempo, crianças muito semelhantes, mas muito diferentes, porque existe uma sociedade que atribuiu a ideia de ser judeu uma ideia ruim, e aí, né, uma ideia de raça ariana ou qualquer coisa nesse sentido, no sentido de valorização. Terceiro e último ponto, uma obediência irrestrita. Acho que essa é uma palavra boa para pensar a temática deste ano. Obedecer sem refletir. Né? O ato de você obedecer sem questionar, sem refletir, sem ponderar. A gente tem personagens ali que ponderam e questionam em alguma medida, e aí eu digo em alguma medida porque não pode ser um questionamento intenso a ponto de você ser considerado um traidor. A gente tem ali a avó do Bruno, ela é meio crítica ao regime nazista, inclusive ela estimula que o Bruno tenha uma envergadura para as artes, para o teatro, e a gente sabe que a arte é sempre um risco para os sistemas autoritários, né? Sempre foi visto como motivo de desconfiança. Não à toa aqui no Brasil a gente também tem o nosso momento lá em 60, quando artistas foram cerceados e limitados. A gente tem a mãe do Bruno, que também não é exatamente uma simpatizante total daquilo que está acontecendo. Ela fica meio desgostosa com o que está acontecendo, mas não é um desgosto a ponto de
de se rebelar contra. O Bruno não, ele é um pentelho, é o que pergunta o porquê. Porque é a criança que está na fase do porquê, que não gosta, que diz, mas por que assim? Por que não de outra forma? Por que a gente não pode voltar e morar onde a gente já morava? Então, a desobediência do Bruno é ali a criança meio pentelha, mas que no fim das contas mostra como a gente pode estar batendo de frente com um sistema que se propõe totalitário e líder em todos os sentidos. Então, acho que isso serve para a gente pensar como o questionamento ele é uma arma poderosa e muito perigosa também. E isso está presente em várias distopias do cinema, em O Conto da Aia, a gente tem lá em 1984, que aliás já foi tematizado pela UERJ, a gente tem na Menina que Roubava Livros, a gente tem Admirável Mundo Novo, enfim, essas distopias que colocam ali sistemas autoritários como uma tônica da narrativa, a desobediência é o risco por si só, né? Maravilha. Então, desses 3 eixos, deixa eu tentar sintetizar aqui, se eu cometer algum equívoco, você me corrige. Primeiro deles, Tá. sobre essa questão de uma postura, às vezes voluntária, né, de não conseguir enxergar uma realidade, por mais hedionda que ela seja, né, alguma coisa entre a passividade, a aceitação ou a escolha, né, uma opção por se manter acrítico ou distante, mesmo com alguma coisa que está, muitas vezes, de fato, literalmente, à sua frente, né, como negativa. Essa outra perspectiva, a de você se conectar com o outro, né? Essa alteridade, essa semelhança e, ao mesmo tempo, as consequências disso, né? Aliás, ouvindo você falar, David, né, sobre esse eixo, eu pensei assim, né? O próprio fato de um menino ser confundido com outro demonstra que a perseguição a alguém por um determinado traço, seja ele étnico, né, ou de gênero, ou de orientação, enfim, é absolutamente descabida, porque os equívocos, entre aspas, né, os erros nesse julgamento, por si só, demonstram como esse tipo de atitude é frágil. Né? Então, acho que foi um pouquinho sobre isso que você falou. E, por fim, esse aspecto da crítica, talvez a polarização, né? Isso, a desobediência como uma maneira de fugir a essa realidade sempre autoritária de impor às pessoas condutas, comportamentos, crenças, sem nenhuma perspectiva de crítica, né? Ou de fuga a isso. Acertei nesse resumão, mais ou menos? É por aí? Você é meu tradutor, sintetizador perfeito, é isso mesmo. Acho que você conseguiu condensar em poucas palavras tudo que eu comentei aqui. É a única coisa que eu sei fazer, ouvir você e conseguir reproduzir de maneira sintética, porque eu não tenho todo o conhecimento de jeito nenhum. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um Pod Squad. Agradecer demais ao David por ter trazido aí essas questões tão relevantes e a cada um e cada uma de vocês que nos acompanham por aqui. David, palavras finais aí, aquela despedida. Gente, é isso. Tenho certeza que esse encontro de hoje servirá para vocês de muitas formas. Vocês não se verão livres de mim. Eu aparecerei por aqui ainda muitas vezes. Oba! 2024 está vindo aí com gás total. Temos muita conversa ainda aqui nas redes sociais, podcast, encontros, enfim. Um beijo grande. Façam uma excelente prova. Ouçam o podcast quantas vezes se fizer necessário. Tenho certeza que daqui vocês conseguirão extrair argumentos, ideias, reflexões, estarem mais inteirados ainda. Mas façam a leitura do livro, tá? E se for ver Opa, o filme, faz como complemento. Não deixa de ler o livro, não. Obrigado, Naum, pelo convite também, viu? imagina. Foi isso então, galera. Último momento aí da fala do David, a gente poderia ficar ouvindo para sempre, mas agora terminamos. Obrigadão, até a próxima. Valeu! Beijo, gente. Tchau, tchau.